graça e a paz do Senhor Jesus. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 7 a 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 15. Veremos também de maneira responsiva. O poder de Paulo vem só de Deus, assim está escrito. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o poder de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nós tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Juntos, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Querido, esse texto, o apóstolo Paulo relata com toda segurança, eu quero que você aprenda nesta manhã também, com o Espírito Santo, é que o poder na vida dele, Paulo, vinha totalmente e exclusivamente de Deus. Nós vamos meditar nesta manhã sobre a certeza espiritual, com base nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E o Senhor Jesus também diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, amados irmãos, sempre nos deixou claro que nós teríamos de enfrentar nesse mundo tribulações. Elas são as mais variadas: guerras, batalhas, e todos nós podemos ter essa convicção de enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. Por quê? O próprio Jesus que nos alertou quanto a isso, sobre a vida daqueles que têm um compromisso com Ele. Veja o que o apóstolo Pedro fala sobre Ló. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando com eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia as suas obras injustas. Esse texto está em 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Portanto, queridos, nós não podemos deixar que as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia nos leve a desanimar. Não podemos permitir que as tribulações invadam o nosso interior, tirando o nosso ânimo. Verso 17 que nós lemos, aliás, não lemos, o apóstolo diz assim:
nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, queridos, o desafio a mim, a cada um de nós, nesta manhã, neste dia, é para que a nossa confiança em Deus seja reforçada, seja redobrada. Por quê? Para não sermos vencidos pela angústia. O salmista escreveu no Salmo 46, verso 1, tenho certeza que todos sabem de cor, diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Portanto, deve ser fortalecido esse laço de confiança nesse poder desse Deus maravilhoso. Ele é o refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente. Deus está ao nosso lado, Deus está próximo da gente. E o desafio é nós agirmos como Paulo e Silas. Podemos dizer que naquela madrugada fria ali em Filipos, na prisão, eles confundiram o inferno. Porque eles haviam sido espancados, eles haviam apanhado, estavam com o corpo todo machucado, estavam presos a correntes, a troncos. E eles tinham todo motivo para estar reclamando, para estar lastimando. Eles tinham todo motivo para estar angustiados. Mas eles agiram de forma diferente. E é assim que age o servo de Deus. Diz o texto que pela madrugada, Paulo e Silas começaram a cantar, a orar. Começaram a louvar. Então veja, queridos, como age o servo de Deus. Veja como age aquele que realmente tem esse compromisso com Deus, aquele que realmente descansa no poder de Deus. Então aqueles dois servos começaram a cantar. E de repente coisas extraordinárias aconteceram. E o mais extraordinário de todos é que muitas pessoas foram salvas através daquela posição de firmeza daqueles dois servos de Deus. Portanto, amado irmão, amada irmã, você está passando por lutas, por angústias, por guerras, por tribulações. Fortaleça-se no Senhor, que Deus vai usar esse momento na sua vida para a glória dele, como diz o próprio apóstolo Paulo. O versículo nós lemos 15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, mas que a graça multiplicando se torne abundantes em abundantes ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. A certeza espiritual. E o apóstolo Paulo, versículos 8 e 9, ele usa 4 contrastes para mostrar que a vitória é possível na vida do salvo e que a obra precisa continuar. A obra de Deus não pode parar por causa das nossas tribulações, por causa das nossas angústias, por causa das nossas batalhas, das nossas guerras. A obra de Deus não pode parar. O primeiro contraste que ele faz, diz assim: atribulados, porém não angustiados. A palavra atribulado aqui é usada no sentido de uma pessoa que está pressionada, uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está afligida. Ou seja, Paulo estava enfrentando a pressão da perseguição, fatos que deixavam sua alma muitas vezes triste, deixavam o servo de Deus muitas vezes abatido e muitas vezes se sentia apertado. Eu creio que Paulo pensava: dessa vez chegou o fim. Mas ele diz assim: porém não angustiado. Eu estou sim atribulado, eu estou sim afligido, oprimido, pressionado, mas não angustiado. E essa palavra angustiar ter o sentido de restringir, confinar, ou até mesmo esmagar, que é a palavra mais adequada aqui nesta tradução. É como a gente estivesse num lugar apertado, num beco muito apertado, pressionado,
e percebendo que vai ser esmagado. Duas traduções de dois escritores diz assim, uma delas diz assim: um lugar estreito de onde não havia como escapar. E às vezes está olhando e humanamente falando ele diz: não tem jeito de escapar. Stanley Jones diz assim: pressionado para perder espaço, mas ainda restava espaço. Ou seja, eu estou pressionado, mas ainda há uma saída. Esse é o poder de Deus na vida do servo de Deus. O segundo contraste usado por ele diz: perplexo, porém não desanimado. A certeza espiritual pode deixar a gente perplexo, mas não desanimado. Porque a palavra perplexo aqui usada por Paulo significa sentir-se desorientado, estar em dúvida, ou então estar muito perturbado. Quantas vezes, amados, nosso coração de salvos é envolvido por dúvidas? Talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida. Perplexo, ou seja, estar perturbado, estar em dúvida. E muitas vezes a nossa fé é testada. E muitas vezes nós chegamos até ter a nossa fé debilitada nesses momentos de perplexidade. Mas o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós somos mortais. A nossa fraqueza carnal muitas vezes nos leva a momentos de dúvida. E muitos chegam perto do desespero. Muitos servos de Deus têm chegado até o próprio desespero. Mas o desafio nesta manhã é a sua certeza espiritual, baseada no poder de Deus. O apóstolo diz assim: estou perplexo, estou em dúvida, estou perturbado, mas não desanimado. E essa expressão desanimado significa profundo desespero ou encontrar-se em intensa dificuldade. E aqui nos reportamos aquele episódio da história do povo de Israel, quando eles avistam a terra prometida. Então Deus diz a Moisés para separar 12 príncipes, um de cada tribo, para espiar a terra, os 12 espias. E eles vão lá espiar a terra. E realmente eles atestam que a terra era como Deus havia prometido, terra que manava leite e mel. Então retornam os 12 espias para prestar o relatório a Moisés e diante de todo o povo. 10 desses espias ficam perplexos, espantados, desencorajados e levam até o povo a desanimar, porque eles dizem assim: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Isso referindo-se aos gigantes, aos enaquins. E eles dizem que aos olhos dos gigantes eles pareciam como um gafanhoto. Isso trouxe um desânimo geral no povo. Mas levanta entre eles 2 homens comprometidos com Deus, chamados Josué e Caleb. E eles têm uma atitude realmente do servo de Deus. Eles têm uma atitude realmente dos filhos de Deus. E eles dizem assim: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Queridos, vejam que diferença em olhar as coisas. 10 deles olharam com medo, com desânimo, derrotados, e levaram o povo ao desânimo. Mas 2 deles olharam com a visão de Deus. Por isso nós devemos olhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os gigantes que se levantam diante de nós. Devemos olhar na perspectiva de servos de Deus, dependentes de Deus. Davi olhou para Golias e falou: você é grande, mas é um só. Você não é meia dúzia, é um só. Portanto, tanto Davi quanto Josué e Caleb não deixaram que o seu coração fosse invadido pelo desânimo. Por quê? Eles creram no poder de Deus. Os 10 espias desanimados e medrosos morreram no deserto. Os 2 espias, servos de Deus, comprometidos com Deus, entraram na terra prometida.
Portanto, esse é o desafio para o nosso coração também nesta manhã. A certeza espiritual, ela procede de uma fé que está baseada no poder exclusivo de Deus. Como Paulo diz aqui, o poder vem só de Deus. Nós podemos sentir momentos de desânimo, sim, porque somos humanos. Nós não devemos deixar que esse desânimo tome conta da nossa vida, porque nós temos nos assessorando o Deus que é grande em poder. O terceiro contraste que Paulo coloca diz assim: perseguidos, porém não desamparados. Perseguido, a palavra, a expressão é excluído, expulso, então uma pessoa caçada. E nós sabemos que Paulo, por onde ele andava, ele era caçado. Onde Paulo chegava, tinha lá um grupo de fariseus perseguindo Paulo. Ele enfrentou sérias perseguições na Ásia Menor, enfrentou sérias perseguições em Éfeso. Ele foi preso em Filipos, a ponto de pensar, dessa vez acabou. Eu creio que muitas vezes passava no coração de Paulo: a minha missão vai terminar por aqui. Ele foi escolhido, queridos, para ser atacado por indivíduos, por multidões. Podemos dizer, um verdadeiro complô contra ele. Seu nome foi difamado, ele foi taxado de herege. Às vezes diz assim, veja o que diz 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e foi libertado da boca do leão. Portanto, queridos, o servo de Deus, perseguido como ele, sempre sobreviveu pela graça de Deus, porque tinha outro dia, tinha outro campo para ele visitar, tinha outros gentios para ouvirem a palavra de Deus, e ele foi levando dia a dia, sempre debaixo desse poder de Deus maravilhoso. Perseguido. Você está sendo perseguido, lembre-se de que se você está sendo perseguido pela causa do Evangelho, que você é um servo ou uma serva fiel ao Senhor, lembre-se que Deus tem o dia seguinte para você trabalhar. Por isso, portanto, você não pode se deixar envolver. Perseguidos, porém não desamparados, não abandonados, não deixados para trás. E todas essas perseguições, o apóstolo sabia que o Supremo Comandante nunca o abandonou. Seu comandante estava na direção da sua vida, o Senhor Jesus Cristo, e nunca o abandonou. E Paulo disse a Timóteo que todo aquele que quer viver uma vida piedosa, ou seja, uma vida com Deus, uma vida fiel ao Senhor, vai ser perseguido. Porque assim aconteceu com os profetas, com os discípulos e com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa muito especial. Não adianta te perseguir, pois você serve um Deus que não te desampara. Coloque isso no seu coração. Que venham as perseguições por causa do Evangelho. Eu estarei sempre pronto para enfrentar essas perseguições. Eu sigo um Deus que não me desampara. Lembremos, por exemplo, que diante da perseguição de Faraó e seu exército, o mar se abriu. Os perseguidores percebem. O mar vai se abrir diante de você, porque você serve esse Deus todo-poderoso. Lembre-se de que Paulo era um perseguidor da igreja, e Deus o transformou. Perseguido é o poder de Deus. Lembre-se de que aqueles que perseguem você vão ver o poder de Deus na sua vida. Eles vão ver em você, amado irmão, uma pessoa coitadinha, uma pessoa digna de dó. Às vezes vão ver em você uma pessoa onde se revela o poder de Deus. Eles vão
vão dizer: esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. Por quê? O poder de Deus se manifesta na nossa vida para a glória dele mesmo. Veja o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Descanse, amado irmão, no poder de Deus. Esta é a certeza espiritual. E o quarto e último contraste feito por Paulo diz: abatidos, porém não destruídos. Abatido significa lançar por terra ou derrubar. E sabemos que Paulo muitas vezes perdeu. Muitas batalhas, principalmente individuais, ele perdeu. Mas ele sempre lutou. Ele sempre correu atrás da vitória. E Deus nunca permitiu que ele recebesse o golpe fatal, ou seja, o golpe da morte, enquanto ele não cumpriu a missão. E aí descansa então a nossa confiança no poder de Deus. Enquanto nós não cumprimos aquilo que Deus tem determinado para a gente, nós vamos trabalhar para o Senhor. E sempre tem outro dia para fazermos a obra do Senhor. Não se sinta abatido, mas descanse no poder desse Deus Todo-Poderoso. Abatidos, porém não destruídos, ser arruinado. E nessa passagem aqui, o verbo indica também morrer ou então perecer. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, em todas as suas perseguições, enquanto ele tinha uma obra para fazer, não chegou a esse ponto extremo, que é a morte. Por isso, queridos, temos de enfrentar momentos em que muitas vezes somos abatidos, mesmo fazendo a vontade de Deus. Podemos questionar: mas Senhor, estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou aqui por tua causa. E o maior exemplo que nós temos, queridos, é a vida de José. Ele foi abatido quando seus irmãos o venderam. Ele foi abatido quando acabou virando escravo. Ele foi abatido novamente por conta da mentira da mulher de Potifar, quando virou prisioneiro. Mas ele não foi destruído. Deus usou todos aqueles abatimentos na vida dele para uma grande virada. E como ele diz, todo o mal foi tornado em bem. Descanse no Senhor. Viva a sua fé no Senhor. Viva essa firmeza espiritual nesse Deus maravilhoso. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Jó. Ele foi abatido até conhecer a Deus. Não só de ouvir falar, mas de ver o poder de Deus na sua vida. Novamente, retornamos a 1 Pedro capítulo 3, versos 14, 17, 18, diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, que se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Descanse no poder de Deus. Que você possa, cada dia mais, ter esta certeza espiritual no seu coração. Mesmo nos momentos mais difíceis, devemos ser atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esta é a certeza espiritual. Por quê? Que Deus está
sempre no controle daquilo que lhe pertence. Se você pertence ao Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo, é o novo nascimento. Deus está cuidando disso. Então descanse nessa certeza espiritual. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar.